Se tu tem a pele oleosa e tá em dúvida em quais desses dois Nivea aqui tu vai investir, fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar as diferenças entre eles, vou aplicar o produto também para vocês verem como fica na pele e vou te dar a minha opinião de qual deles que eu escolheria. Então, vamos pro vídeo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace e se tu é novo por aqui, te inscreve porque toda semana eu tô colocando dicas para vocês de saúde, beleza, principalmente também sobre cosméticos, sobre os ativos e como eles agem na pele de vocês. Então te inscreve aqui no canal e seja muito bem-vindo. Também já curte esse vídeo aqui se tu gosta desse tipo de conteúdo, de comparativos de produtos acessíveis, que eu vou trazer mais conteúdos assim para vocês. Então já vamos começar sem muita enrolação. Eu trouxe aqui para vocês o Nivea Facial 7 em 1, que é essa novidade que tá fazendo bastante sucesso. Tenho uma resenha só dele aqui, eu vou deixar linkado para vocês assistirem depois aqui, na verdade. E também eu trouxe esse que é mais conhecido e um pouquinho mais antigo, que é o gel hidratante. Começando que o Nivea Facial 7 em 1, ele é um creme uniformizador, que esse gel hidratante não é, pelos componentes dele. E esse aqui também deixa a pele mate, e esse aqui diz que deixa a pele seca, mas na verdade a minha experiência ele não deixa, e já vou explicar também um pouquinho mais sobre isso. Aqui o 5 em 1 diz que é ideal para pele oleosa, não deixa brilho, não obstrui os poros, sensação de pele limpa e refrescante e prolonga o efeito da maquiagem. Uma pele bem hidratada, ela vai prolongar o efeito de maquiagem de qualquer forma. Então, assim, ó, os benefícios que tem aqui, este 7 em 1, ele não perde nem um pouco. Inclusive, esse 7 em 1, ele tem muito mais benefícios que eu vou mostrar para vocês. Reduz a aparência de marcas escurecidas, controla a oleosidade, ele realmente controla a oleosidade, fica bem sequinho na pele. Eu tô usando há um tempo já e tô gostando bastante. Ele uniformiza o tom, ilumina e hidrata, tem proteção UVA, mas isso aqui não substitui o filtro solar. Então não contem com essa proteção, claro que é melhor que nada, mas o ideal é usar um fator de proteção solar no mínimo 30, e aqui eu acho que é uns 9, e efeito mate. Ácido hialurônico, extrato de pérolas e cúrcuma. E aqui a gente tem o ácido hialurônico e o extrato de pepino. O que o extrato de pepino faz? Ele dá uma refrescância. Vocês já devem ter visto aquelas imagens que colocam o pepino, né, aqui nas olheiras. Então ele é um anti-inchaço, ele diminui o inchaço da pele. E essa textura em gel aqui, se vocês procuram um produto mais refrescante e um produto que é rapidinho de espalhar, então a opção seria esse Nivea aqui. E também para barba ele não deixa branco, né? Ele logo espalha também. O que eu não gosto desse Nivea, já adiantando para vocês, é a essência dele. Para mim é uma essência muito forte. E quando eu passo, eu até comprei e eu não consegui usar. Ó, pode ver que ele tá bem cheinho por causa do cheiro dele, que para mim é muito forte. Já o Nivea Facial 7 em 1, ele tem uma essência bem suavezinha, bem gostosinha, é aquela essência tradicional, um pouquinho diferente, um pouquinho mais suave que a tradicional, porque a tradicional é um pouquinho mais forte. E aí a aparência deles, ó, já vou mostrar aqui pra vocês também. Ó, gel do 5 em 1 e aqui o 7 em 1, ele é esbranquiçadinho, meio opaco, essa é a aparência dele. Vocês viram que a gente tá num cenário diferente, eu trouxe vocês aqui pra sala pra ficar um pouquinho mais interativo, um pouquinho diferente os vídeos. Vocês podem comentar aqui embaixo também se vocês gostaram, deixar sugestões. Se vocês querem que eu traga vocês para alguns cenários diferentes também, para ficar alguns vídeos, né, um pouquinho diferente do que o cenário que a gente estava antes. Eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês sobre os componentes. Os dois têm a glicerina, que é um ativo umectante, que eu já falei em outros vídeos aqui também, que ele retira a água do ambiente, coloca para a pele e assim ele mantém a pele hidratada, porque é uma substância higroscópica que atrai a água e faz a hidratação dessa forma. A gente tem duas formas de hidratação, a umectação e a oclusão. A umectação, então, é quando tira a água e coloca para a pele, e a oclusão é a parte final que a gente coloca uma camada por cima para não perder essa água, na verdade, não essa pele, essa água. Então a gente tem a glicerina nos dois. O 7 em 1 a gente tem o ascorbil fosfato de sódio, que é uma forma da vitamina C dentro da célula
se transforma na vitamina C. A questão de usar um derivado é porque a vitamina C é muito difícil de estabilizar em cremes, então é mais fácil usar um derivado que se transforma dentro da célula. A gente só não vai ter um clareamento assim tão rápido, mas com o tempo ele vai ajudar sim. A gente não pode esperar um grande clareamento de manchas, mas com certeza com a pele hidratada e um pouco da vitamina C já vai ajudar bastante em relação a outros produtos que não têm, né, esse componente. O que a gente tem também? Pérola hidrolisada. Já falei no outro vídeo também do 7 em 1 que a pérola ela não tem nenhuma comprovação científica se realmente funciona, tá? Mas eles trazem que melhora a aparência da pele. E hialuronato de sódio a gente tem nos dois. Qual é essa forma aqui de ácido hialurônico? O ácido hialurônico ele tem diferentes apresentações porque ele entra em diferentes camadas na epiderme para fazer a hidratação das diferentes camadas. Nos dois aqui a gente tem a forma que é a forma em sal do ácido hialurônico, que fica na camada externa fazendo a hidratação externa da pele, junto com a glicerina. Ainda a gente tem no 7 em 1 o extrato de cúrcuma, que é um antioxidante que também ajuda na prevenção dos radicais livres, então na prevenção de rugas. Esses eram os principais ingredientes do 7 em 1. E a gente tem aqui ainda em gel, tem o gel então que são os polímeros que fazem essa base em gel. Temos também o ácido lático que ajuda a renovar a pele e a hidratar também. Principal efeito que eu diria que então do 7 em 1 é a hidratação e também a sensação de refrescância que o gel dá e que também o extrato de pepino dá. E já no facial 7 em 1, ele deixa a pele mais radiante por causa da vitamina C, que eu gosto bastante, inclusive para amenizar melasmas, porque o melasma ele é uma condição inflamatória e a vitamina C ela combate os radicais livres e ela também ajuda no clareamento, além de prevenir manchas, porque ela age bloqueando uma enzima que forma a mancha, que é a tirosinase. Eles também colocam aqui que foi desenvolvido para as necessidades da pele negra, creme uniformizador sem sensação oleosa. Realmente, quem tem pele oleosa, todos os tipos de pele vão se beneficiar com esses dois cosméticos, tá? Minha preferência, é o 7 em 1 novo que a Nivea fez. Então eu vou aplicar para vocês aqui. Uma dica, não coloquem muito porque ele é dificilzinho de espalhar. Então vou aplicar aqui de um lado o 7 em 1 e do outro lado o gel. Os dois vocês podem usar de dia, com um filtro solar por cima. E à noite, o 7 em 1 eu não acho tão interessante usar à noite, porque ele tem o filtro solar. E acho interessante à noite usar outras coisas mais hidratantes ou mais específicas, ou talvez um ácido hialurônico, né? Talvez algum com mais tipos de ácido hialurônico. Eu tenho sugestões aqui da Natura, da Avon, que tem o ácido hialurônico. E no momento eu tô testando o da Principia, que tem 4 pesos de ácido hialurônico, que eu achei bem interessante. Ó, o que eu acho, a minha opinião, ali diz que o em gel ele deixa a pele seca. Eu acho que ele fica com a pele um pouco grudenta por causa dos polímeros do gel que tem nele. Já o 7 em 1, ele não fica grudento porque ele tem justamente alguns componentes ali que deixam um aspecto mate na pele. Eu não sei se vocês conseguem ver diferença entre os dois. Esse aqui deixou a pele bem sequinha e esse aqui, ele deixa a pele com aspecto úmido. Sabe quando tu sai no banho, assim, que tá o aspecto úmido? É bem por causa desses polímeros de gel com o ácido hialurônico que fica nessa camada, e mais, eu acredito que também que ele tem uma quantidade de glicerina maior do que o 7 em 1. E aí, pra quem tem barba, é um pouquinho mais difícil de espalhar o Nivea 7 em 1, não que seja impossível, só é um pouquinho mais demorado. Se vocês têm um pouquinho de pressa, então o facial 5 em 1, ele é um pouquinho mais prático em relação a isso, só talvez passar um pouquinho menos desse facial 7 em 1, que daí vocês vão conseguir espalhar rápido também. Eu vejo nos comentários muita gente gostando de usar esse 7 em 1 porque ele tá deixando bem sequinho e ao mesmo tempo bem hidratado, então estão gostando bastante. Então eram essas as principais diferenças entre esses dois produtos. Eu espero que vocês tenham conseguido se decidir por algum deles.
Deixa aqui nos comentários quais vocês escolheriam, o que vocês estão usando no momento. Aproveita e te inscreve aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque eu sempre quero trazer para vocês os ingredientes de uma forma bem específica, bem explicada, como eles agem na pele de vocês. Aos poucos eu vou me aprofundando um pouquinho mais também aqui com vocês sobre isso. E a gente termina então por aqui. Até a nossa próxima dica. Tchau!